Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588. Foi teórico político, filósofo e matemático inglês. A fim de defender sua própria vida, o homem abdicaria de sua liberdade, dando poderes para o Estado absoluto. Assim, o Estado deve proteger tudo que ao homem pertence, garantindo o sistema de propriedade individual. Pois para Hobbes, a propriedade privada não existia no estado de natureza, onde todos têm direito a tudo, mas na verdade ninguém tem direito a nada. Quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um homem e outro não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com razão nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele. Ou seja, no estado de natureza, a propriedade privada seria sempre fonte de discórdia e conflito, pois não havendo um governo soberano, ele estaria sendo sempre disputada pela força e motivada pela ganância ao invés que são expressões da vaidade humana. A natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que hajam muitos tão sábios como eles próprios, pois vem da sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens à distância. Isso prova que os homens são iguais quanto a esse ponto, e não que sejam desiguais. Em geral, não há sinal mais claro de uma distribuição equitativa de alguma coisa do que o fato de todos estarem contentes com a parte que eles compram. John Locke foi um filósofo inglês, considerado por alguns o pai do liberalismo. Seus principais trabalhos eram voltados para a propriedade privada. Locke discutia a propriedade privada como um fundamento que está no próprio ser humano, pela sua capacidade de transformar a natureza pelo trabalho, ou seja, o que o homem modifica do seu estado natural, ele se reconhece como um dono. John Locke defende a liberdade da propriedade privada, com o argumento de que, se tendo a posse sobre si mesmo, cada ser humano também terá a posse sobre seu trabalho. Locke afirma a posse da propriedade como algo natural. Indo nessa lógica de pensamento, a propriedade privada seria um fenômeno que sempre existiu e que sempre irá existir. Nunca haverá um fim para a propriedade privada, onde todas as pessoas estão sujeitas a essas propriedades. Faz-se também a entender que a desigualdade pelas propriedades privadas é algo que sempre existiu. E que a desigualdade também é algo natural, o que implica que o capitalismo também seria um fenômeno natural. Já que o capitalismo é decorrente da propriedade privada. Karl Marx foi um filósofo, economista, sociólogo e jornalista alemão. Marx dedicou sua vida estudando sobre o trabalho e sua relação com o capital, dentre outras coisas com a luta de classes, burguesia, proletariado e também sobre a propriedade privada. Diferente de Locke, Marx não acha a propriedade privada como algo natural, mas sim algo histórico, e com o histórico ele diz tudo que é mudado pelo ser humano, tendo em vista sua sobrevivência. Além disso, para Marx, a propriedade privada está completamente ligada ao capitalismo, com que se não existisse propriedade privada, não existiria capitalismo, e esse ligamento é um ligamento de dependência. Tendo em vista que o surgimento do capitalismo se dá com o surgimento da divisão de terras e da desigualdade, onde pessoas não tinham terras e tinham que vender sua força de trabalho em terras de outras pessoas em troca de um salário. Para Marx, o ser humano em seu estado de natureza não reconhece propriedade privada, reconhece apenas sua essência, que é explicada por Marx como o trabalho que é realizado por ele, e a propriedade privada é a apropriação da essência do ser humano que realizou o trabalho, já que o trabalho realizado por ele não pertencerá a mais. Olá, querida fenda do biquíni. Eu sou Kurt Perkins e estamos ao vivo diretamente do restaurante Siri Cascudo. Durante anos, o único lugar com um hambúrguer de siri delicioso de dar água na boca. Mas isso só até hoje. É isso aí, pessoal. O dono, o seu sirigueijo, está abrindo um novo restaurante chamado o Siri Cascudo 2.
Antes de mais nada, meus parabéns, seu sirigueijo. Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Audição! Não é justo! O siriguejo sendo entrevistado pelo Bert Perkins e eu nunca jamais tive sequer um único simples freguês! Não tenha xerique de novo, Plankton. Acabei de limpar o chão. Oh, Karen, minha querida esposa computador, se eu tivesse conseguido roubar o segredo do sucesso do siriguejo, a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Aí as pessoas fariam fila para comer no meu restaurante. Só Deus sabe como eu tentei. Eu já esgotei todos os planos diabólicos do meu arquivo. De A a Y. De A a Y? É, de A a Y, o alfabeto. Mas e o Z? Z? Z, a letra depois do Y. W, X, Y, Z. Plano Z! Está aqui, como você disse. Fala sério. Oh, oh, oh! É malvado, é diabólico! E tem cheirinho de limão! Não existe possibilidade deste plano Z falhar! Por isso aproveite hoje, sirigueijo. Porque a partir de amanhã eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer um balde de lixo e eu vou dominar o mundo! Todos saúdam o Plankton! Neste pequeno trecho é perceptível a presença, mesmo que discreta, dos três teóricos, Thomas Hobbes, John Locke e Karl Marx. Logo de imediato, a presença do capitalismo, em que o senhor siriguejo ele cria um novo restaurante para que ele consiga mais dinheiro, e com esse novo restaurante implica que ele precisará de mais força de trabalho, em que ele se apropria da essência de seres humanos, de mais pessoas. E como explicado por Marx, o capitalismo nada mais é do que uma consequência da propriedade privada, o que gera também a desigualdade. Então, enquanto o senhor siriguejo está criando um novo restaurante devido ao tamanho da demanda em que ele recebe, o Plankton normalmente não tem nenhum cliente. Também é notada a presença do pensamento de Hobbes, em que o ser humano tem desejo por objetos, e se outro ser humano tiver desejo sobre o mesmo objeto, eles entrarão em conflito. Neste exemplo, o senhor siriguejo é dono da fórmula do hambúrguer de siri, e o Plankton tem um desejo sobre essa fórmula, o que resulta no conflito em que eles vivem, e que desse conflito gera diversos planos onde o Plankton tenta roubar essa fórmula. O pensamento de Locke aparece de forma mais discreta do que o dos outros dois teóricos. Porém, é mostrado no direito em que o senhor siriguejo tem adquirido 2 restaurantes e de obter ainda mais clientes, e que também é notado que ele tem muito dinheiro. Porém, mesmo que existia toda essa desigualdade, é um desejo dele, pois ele tem posse sobre si mesmo, então tem posse sobre o seu trabalho. Mais tarde, naquela noite... Hora de pôr o plano Z para funcionar. Começando pelo castelo submarino do Rei Netuno. Certo. A corte real está em sessão. Tragam o prisioneiro para cá. Então, confessou ter cometido o crime de tocar na coroa do rei. Sim, mas... Mas o quê? É o meu trabalho, majestade. Sou o lustrador oficial da coroa. Bem, então não vou fazer de você picadinho. Serão 20 anos no calabouço. Papai, você está livre. Deus te abençoe, princesa Mindy. Mindy, como ousa me desafiar? Por que você tem que ser tão cruel? Eu sou o rei. Preciso cumprir as leis do mar. Papai, deveria tentar um pouco de amor e compaixão em vez dessas punições violentas. Ia ser tão legal. Escudeiro, saia daqui. Eu quero falar com a minha filha a sós.
O que é isto, Mindy? A sua coroa E o que faz essa coroa? cobre a sua careca. Eu não sou careca. Meu cabelo está caindo. Esta coroa faz muito mais do que cobrir cabelos que resolveram cair. Não, esta coroa dá o direito a quem a usa de ser o responsável pelo mal. Um dia você vai usar essa coroa. Eu vou ficar careca? Calvo! De qualquer forma, o caso é que você não vai usá-la antes de aprender a governar com punhos de aço. Como seu pai. Pai, a sua coroa. Mas o quê? A minha coroa! Alguém roubou a coroa real! Eu consegui! No filme não se discute mais sobre Marx, já que Locke e Hobbes que discutem sobre a criação do Estado e o estado de natureza. O que esta passagem pode perceber com clareza é que o rei Netuno, ele é representado como o Estado. E aí, as opiniões de Locke e Hobbes nesse assunto é totalmente oposto, porque Hobbes diz que o rei precisa ser absoluto e controlar as pessoas e seus atos. E devido a isso, a ele ser um rei, ele não pode ser um rei fraco. E Locke diz que a presença do Estado deverá servir apenas para garantir a segurança das pessoas que vivem naquele lugar e o direito à sua propriedade privada. E o valor da liberdade seria superior ao do Estado. Então, de forma indireta, a gente percebe que o rei Netuno é como uma manifestação do Estado sob o olhar de Hobbes, em que ele é a autoridade e que ele é um rei firme e absoluto, enquanto a princesa Mindy ela está ali só para garantir a segurança e a propriedade privada do ser humano. Você aí, meu chapa! Parado! Saiu uma fórmula secreta pra viagem! Não se preocupe, eu mesmo pego! Olha, eu gostaria de ficar mais um pouco, mas eu preciso fazer hambúrgueres de siri lá no meu balde de lixo. Plano Z é o diabo. Nessa terceira parte, pode-se observar um resultado do conflito anterior entre o Sr. Sirigueijo e o Plâncton, em que os dois disputavam entre si para ter a posse sobre a fórmula secreta. É importante também ter em mente que esse conflito entre eles se dava pelo desejo de acumular capital, sendo que o motivo do sucesso do restaurante era esse único prato que era feito a partir da fórmula secreta. E podemos perceber também a ineficiência do Estado segundo o olhar dos teóricos Hobbes e Locke, já que ele não estava de forma a proteger a propriedade do Sr. Sirigueijo. Aqui é Port Perkins com uma notícia incrível. O Plankton está vendendo hambúrguer de siri no balde de lixo. Como isso é possível? Vamos descobrir. Vamos chegando! Tem bastante pra todo mundo! Com licença, Plankton, Port Perkins, noticiário da Fenda do Biquíni dispõe de 1 minuto. Bert, pra você todo o tempo do mundo. Todos na Fenda do Biquíni querem saber como você conseguiu o hambúrguer de siri. Bom, Bert, antes do meu querido amigo, o Eugene Sirigueijo, ser congelado pelo rei Netuno. Desculpe. Ele confiou a mim um desejo secreto. Na minha ausência, vendo hambúrguer de siri no balde de lixo, ele disse... Não deixe a chama se apagar! E a propósito, peça agora e ganhe um capacete de balde de lixo a cada pedido! Este é o seu, Bert. Valeu! Capacetes de balde para todo mundo! Bom dia. Algumas pessoas não têm gosto para capacetes. Bebês também? Com licença, senhorita, mas onde estão todos conseguindo esse capacete horrível? Quem disse isso? Aqui embaixo. Oh, bom, eu consegui no balde de lixo um presente do Plankton para cada pedido de hambúrguer de siri. Balde de lixo? Presente? Hambúrguer de siri? O Plankton? Pedido? Para cada?
Então, você está servindo hambúrguer de siri, não é, Plankton? É isso mesmo, Lula Molusco. E ainda dou um capacete de graça para cada pedido. Vai levar um? Não. Você pode ter ludibriado todo mundo neste lugar atrasado, mas não pode me enganar. Eu ouço a rádio oficial, sabia? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você aprontou com seu siriguejo. Você roubou a coroa para o Netuno congelá-lo e você finalmente poder pôr as suas patinhas na fórmula de hambúrguer de siri. Era você o tempo inteiro. Mas você acabou cometendo um erro fatal. Atrapalhou o cheque do meu pagamento. E eu vou te denunciar para a mais alta autoridade da Terra, o Rei Netuno. Isso é o que nós veremos, seu xereta linguarudo. Ativando os recursos do capacete cerebral. O quê? O que tá vendo aqui, hein? Agarre nele, escravos! Eu vou dar um fora. Quem pode me deter agora? De novo, a presença da propriedade privada, segundo o olhar de Karl Marx, que o capitalismo não tem mais relação com o burguês e o proletariado, já que o Plankton, ele é quem detém a posse do restaurante e quem realiza o trabalho para que aquilo aconteça. E aí, em seguida, a gente vê Lula Molusco, que está impedido de receber o seu salário, porque ele trabalha para o seu siriguejo e o seu siriguejo está congelado. Então, ele ameaça Plankton para contar para o rei, que ele retrata o rei como autoridade, a maior autoridade da Terra. E essa questão do Lula Molusco querer denunciar e dizer que o rei é a maior criatura da Terra, porque é como Hobbes diz, que ele tem que ser absoluto e poderoso. Já o que Locke diz, ele também faz uma referência que o Estado, para Locke, o Estado tende a defender qualquer posse que o ser humano venha a ter. E o Plankton, ele apropria da liberdade de todos. E no fim do filme, que tem algumas imagens que não estão anexadas, Plankton devolve a coroa pro rei e o rei volta a ser absoluto, porque a coroa é como se fosse um instrumento que deixasse ele absoluto, que sem aquela coroa ele não tem poder nenhum.